Boa noite, boa noite. Olha eu aqui. Boa noite para quem vem chegando. Essa é a live Pergunta Pra Mim, que acontece aqui toda segunda-feira, 21h21. Hoje eu entrei um minutinho atrasada por problemas técnicos aqui com a luz. E hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita aflição. Vou colocar aqui, tá? Para fixar. E gera muita aflição em todas nós, né? Quando a gente tá para voltar a trabalhar, a gente tem muitas preocupações. Uma delas é como que esse cuidador vai cuidar do meu filho, né? Então é uma preocupação que eu acho que todas as mães que vão voltar a trabalhar, ou que vão voltar a estudar, ou que por algum motivo precisam se ausentar, né, dos cuidados com o bebê, tem essa preocupação. Então hoje a gente vai falar sobre isso. A gente pode trocar aqui ideias. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. Se você está assistindo ao vivo, coloca aqui nos comentários que eu vou lendo. Se você está assistindo na reprise, também comenta que depois eu respondo. E se por acaso você está assistindo isso aqui lá no YouTube, no canal do YouTube, também pode comentar e depois eu vou respondendo também, tá? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa saber, precisa ter gerar uma reflexão, né, interna, é que o porquê que a gente tem tanto esse medo de deixar o nosso bebê em contato aos cuidados de outra pessoa, né? Então, assim, aqui, por exemplo, na minha casa, quem foi o cuidador da nossa filha foi o pai dela, né, o meu marido, mas eu sei que não é a realidade de muitas, né, das mulheres. Então tem mulheres que precisam deixar às vezes com a mãe, com a sogra, às vezes com uma amiga, uma vizinha, algumas vezes na creche, né? Então a gente tem esses cenários todos espalhados pelo Brasil. Cada mulher vai ter a sua realidade, nem sempre o ideal, né, o que a gente tem como ideal de cuidado do bebê é o que a gente consegue. O ideal seria que todas nós pudéssemos ficar com os nossos filhos até pelo menos os 3 anos, mas até eu acho que já seria de grande tamanho, né? Mas não é a realidade, nem aqui, nem em muitos países. Então a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades, dentro do que a gente tem. Então, quando a gente fala nessa temática amamentação, o primeiro medo, assim, que dá é como é que esse bebê ele vai ser alimentado, né? E aí vem junto uma série de questionamentos. Como é que ele vai ser alimentado? Como é que ele vai ser acudido, né, acolhido, se esse bebê ele vai sentir falta da sucção, né, não nutritiva, que é o que acalma o bebê. Então todos esses questionamentos vão vir, né, na sua mente, como veio na minha. Se você já passou por isso, com certeza você sabe do que eu estou falando. Se você ainda vai passar, esse questionamento vai vir na sua cabeça em algum momento. E é importante a gente começar alinhando as expectativas, né? O que a gente pode fazer para começar a alinhar essas expectativas. Então acho que a gente começa a falar desse tema, né, de ajudar o cuidador, falando um pouquinho sobre nós, né? Então falar um pouquinho de como é que tem essa diferença, né, da criação do homem e mulher. Então muitos de nós fomos criados dentro desse modelo onde a criança menina, ela pode brincar de boneca, ela ganha vassourinha, ela ganha panelinha e ela pode brincar dessas coisas. Já os meninos não, né? Os meninos, se você tem primo ou irmão, você sabe bem o que eu tô falando. Esses meninos, eles são incentivados a brincar de esportes, né? Então, bola, pipa, peão, coisas de competição, né? Jogos de competição. Então, quando a gente olha para essas crianças, né? Que nós fomos essas crianças, né? Então, você olha para você, criança, para o seu marido, criança, seu companheiro, criança, você consegue entender um pouquinho da dimensão que é deixar um bebê com um homem. Tanto para a mulher quanto para o homem isso é difícil, né? Então, assim, se esse cuidador da sua casa for o seu marido, então é bom que você reflita um pouco sobre isso, né? E eu falei muito esses dias sobre o desmame e tal. Eu entrei um pouco nessa questão também da carga mental e da gente entender aonde que a gente está, entender o porquê que a gente foi criado assim, porquê que a gente está inserido nesse contexto e o que a gente pode fazer, quais são as ferramentas que a gente pode usar para conseguir mudar, né, avançar e sair um pouco desse cenário onde a mulher é responsável por tudo dentro da casa e o homem ajuda, né? Então você tem um pavor disso, inclusive,
eu acho que o marido ele não ajuda, né? Ele tem que fazer, tem que dividir. Então, assim, vamos entender um pouquinho nesse contexto, né? Nesse cenário, assim, que é o que aconteceu aqui na minha casa. Então, quando a Olivia nasceu, eu ouvi muito de algumas pessoas assim, ah, mas você vai ver que o filho da mãe, ah, mas você vai ver que sempre vai sobrar pra você, ah, mas você vai ver que, na verdade, ele não faz nada, é a mãe que faz. Eu ouvi muito isso. Então, desde que o Olivia nasceu, eu falei, não, eu vou dar o espaço do Renan. Eu vou deixar ele fazer, né? Eu vou deixar ele entrar nesse circuito aí. E foi o que eu fiz. Então, assim, desde que ela nasceu, eu sempre me esforcei muito. É lógico que nem sempre eu conseguia. Lógico que tinha momentos que ela chorava e que me dava aquela aflição que eu queria pegar ela. Mas, assim, de uma forma geral, eu me considero até, assim, vitoriosa nesse tópico por ter conseguido, né, atingir essa minha intenção inicial de deixar o espaço dele, de deixar ele criar essa relação com ela, o que foi ótimo e que fez parte do nosso contexto aqui também. Sei que muitas não conseguem, pelo contexto, né, do marido só ter 5 dias de licença, que é ridículo isso, e é difícil um pai conseguir criar uma conexão e conseguir entrar dentro desse circuito, né, da mulher, do bebê, da dupla mãe e bebê, e ele fica meio perdido porque ele não tem tempo para entrar nesse circuito. Então, eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas quando a gente vai deixando um pouquinho, né, deixando cada vez mais espaço para eles, vai ficando um pouco mais fácil. Então, quando a gente pensa no pai cuidador, é isso que eu queria que você refletisse, tá? Se vai ser o seu caso aí, quem vai cuidar vai ser o marido, vai ser o pai do bebê, reflita um pouco sobre isso. Você está dando espaço para ele fazer as coisas dele, para ele criar uma conexão com esse bebê ou não? Ou você só pede para ele fazer o que você quer, né? Por exemplo, fulano vai dar banho no bebê, ou então fulano bota roupinha tal. Você faz isso ou você não? Você fala, olha, hoje você que vai arrumar e você relaxa. Como é que você faz aí? Então, é um exercício, né? Vai ter dia que você vai acabar interferindo um pouco mais, vai ter dia que você vai interferir um pouco menos. No caso das avós, né? Quando a gente fala nas avós, de forma geral, tanto a sogra quanto a nossa mãe, é importante a gente pensar também e refletir no contexto delas, né? Então vamos lá, vamos pensar lá no conceito histórico. Eu já falei um pouquinho sobre a história, sobre a história aqui da amamentação, por que a amamentação foi tão desvalorizada ao longo desses anos, por que a gente está nesse cenário, né, atual, onde o desmame ele é assim banalizado, né? Parece que o leite materno não faz diferença nenhuma, porque hoje a gente tem fórmula. Então, por que a gente está nesse cenário? Então, quando a gente olha para trás, a gente olha para todo o caminho, né, que a nossa sociedade, né, a humanidade percorreu até chegar aqui, a gente consegue entender o porquê que hoje é tão desvalorizado. E aí a gente olha para nossa mãe, para nossa sogra, e elas vão falar um monte de coisas que elas ouviram das mães e das sogras delas, né? Então, é um círculo. É uma passando para outra, uma geração passando para outra e mais. As nossas mães, elas chegaram, acho que a maioria, né, daqui que me segue, que é na faixa etária de 25 e 30 anos, então as mães devem ter mais ou menos a mesma idade, ali ao redor dos 60. Então, é claro, né, umas mais, outras menos. Então, assim, essas mulheres, elas tinham aquela crença muito forte de que mulher ela tem que ser independente. E para a mulher ser independente, ela tem que trabalhar fora. Então, para a mulher trabalhar fora, ela precisa de uma vida prática. Então, se a mulher ela precisa dessa vida prática, ela vai amamentar? Então, é esse o contexto delas, né? Então, assim, quando a tua sogra, a tua mãe fala para você dar uma mamadeira, fala para você dar uma chupeta, fala que tem que acalmar o bebê, fala esse tipo de coisas para você, eu sei que dá uma raiva no coração ouvir esse tipo de coisa, eu super sei. Só que, assim, tenta também refletir e entender um pouquinho qual foi o contexto dessa mulher, né? Pensa aí, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, pensa quais foram as frases que essa mulher ouviu, né? Então, assim, eu sei que hoje pra gente, no papel de mãe, é muito difícil a gente, né, conseguir ter essa visão, né? Só que é isso que faz a gente crescer e contagiar outras pessoas, é a gente entender o lado do outro e, entendendo o lado do outro, conseguir argumentar em cima dessas crenças. Então, assim, as nossas mães, as nossas sogras, elas acreditam que a funchicória, nem sei se isso existe mais, tá? Mas é que eu escuto muito. A funchicória, o chazinho de camomila acalma o bebê.
E a gente já é da geração que não, bebê até 6 meses é aleitamento materno exclusivo. Então, que chazinho o quê? Que funcicório o quê? Então, a gente pensa assim. A gente pensa que não. E aí, o que é bacana a gente fazer com essas pessoas, né? Com as sogras e com as mães ou cuidadores mais antigos também. Pode ser que você tenha uma babá que é dessa geração, é de uma geração mais antiga. O que fazer com essas pessoas? Primeiro, entender qual é a crença dela, o que ela acredita. Ela acredita que a chupeta faz bem para o bebê? Ela acredita que a chupeta vai acalmar o bebê? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, gente, eu sei que é muito difícil. Falar na teoria é super fácil, mas na hora que a gente está passando sobe um calor, né? A gente quer falar e a gente quer dar palestra, a gente quer falar do Ministério da Saúde, eu super sei como é que funciona, eu sou dessas. Mas assim, quando a pessoa ela fala alguma coisa para você, ela quer ajudar, né? Então a sua sogra, a sua mãe, o cuidador, ela tá querendo ajudar, ela tá falando porque falaram para ela, então ela tá replicando um conceito que muitas das vezes é um conceito ultrapassado e ela tá só repetindo aquilo que falaram para ela a vida inteira e foi o que ela acreditou que deu certo. Né? A gente escuta muito isso, mas eu fiz assim e meu filho não morreu, né? A gente escuta essas frases. Então quando a gente consegue entender a crença dessa pessoa, a gente sabe, a gente olha para essa pessoa e fala, pô, então essa pessoa ela tem a crença da mamadeira, ela acha que se eu der o leite de outra forma o bebê vai engasgar. Então você entendendo a crença, você consegue trabalhar com informações em cima. Então você vai falar, mãe, olha só, deixa eu só tirar isso aqui porque não tá mais funcionando a minha luzinha. Mas tá bom, né? Tá dando pra me ver bem, né? Não tá escuro não. Gente, vai mandando aqui, tá? As perguntas, os comentários de vocês, podem ir escrevendo que a gente vai falando aqui ao longo da live. O que eu escuto muito, né? Vocês vêm muito até mim falar sobre isso. Mas a minha sogra ou a minha mãe tá insistindo para eu não dar em copinho, tá falando que eu tenho que dar na mamadeira, porque o bebê ele não sabe beber em copinho, ele vai engasgar. Eu recebo muito isso, muito mesmo, assim. Todo dia tem uma mulher falando isso aqui comigo e aí a gente vai trabalhando nisso. Então, o que é uma boa dica? Primeiro, que você identificou qual é a crença dela e segundo, você vai atrás de informações para conversar com ela. Então, assim, foi o que eu fiz aqui. Né? Eu também tinha crenças assim super equivocadas a respeito da amamentação. Eu fiz essa mesma movimentação. Eu fui atrás da informação e aí eu fui também me munindo dos conceitos, né, das teorias, e eu fiz isso com a minha família. Então, conforme eu aprendi uma coisa nova, eu repostava no Instagram. Então, eu botava aqui assim, né, nos meus stories e no meu particular, né, e minha família lia aquilo. Então, assim, é uma ótima forma de você conseguir trazer essas pessoas para o conceito atual, né? E a gente conversa com muito jeitinho. É óbvio que na época delas elas fizeram o melhor que elas podiam fazer. É óbvio, né? Nenhuma mãe vai fazer alguma coisa querendo mal do bebê, jamais, né? Elas deram geleia de mocotó, elas deram biscoito maisena porque elas acreditavam que aquilo era o bom. Elas engrossaram o leite com mucilon porque elas acreditavam que aquilo era bom e fazia bem pro bebê. Davam biotônico Fultora, né? Tem uma lista enorme aqui, se eu for falar toda a lista aqui, a gente vai ficar a noite toda. Então, quando a gente entende isso e a gente consegue puxar essas pessoas pelo diálogo, o negócio flui, que é uma beleza. E eu sou prova, assim, viva disso, porque aconteceu isso aqui na minha casa. As pessoas, inclusive eu, tínhamos crenças muito ultrapassadas a respeito da amamentação e conforme eu fui estudando e fui passando essa informação para outras pessoas, essas pessoas viraram defensoras. Hoje a minha mãe tá aqui na live, minha mãe é defensoraça da amamentação, sabe? Então eu acho muito maneiro. Minha mãe não amamentou. Minha mãe mal me amamentou. Então isso é muito gratificante, você mudar a crença de alguém. É muito bacana. E a gente só consegue fazer isso com diálogo, né? Não tem jeito, é diálogo, é conversa, é informação, é disseminar informação, é entender aquela pessoa, né? Entender por que aquela pessoa estava falando aquilo, qual era a crença dela, qual era a informação que ela tinha na época. A gente sabe que hoje a gente tem uma série de pediatras aí que são super desatualizados, né? Vira e mexe eu posto alguma coisa aqui nos stories, que veio uma mulher perguntar alguma coisa e eu falo que não é assim mais e tal, o profissional já está ultrapassado, aí compartilho algum conteúdo, tem o conteúdo das fadas, né, das pediatras maravilhosas que eu estou sempre compartilhando aqui também. Então, a gente vai mudando esse conceito, né? A gente vai mudando essa crença dessa pessoa. E aí, se você for, né, se você não tiver a opção de deixar
o seu bebê com essas pessoas assim mais próximas, que você tem um contato mais aproximado, né? Aquela coisa assim que você pode conversar com aquela pessoa, pode falar a forma como você quer. Se você precisa de uma creche, a teoria é a mesma, tá? Você vai conversar também com os cuidadores da creche, você vai buscar, né? Vai fazer, lógico, visita a várias creches. Eu tenho um vídeo muito legal no canal do YouTube que eu falo sobre a creche. Eu falo sobre toda a minha... Tem mais de 1 hora, eu acho, esse vídeo. É um vídeo bem longo, assim, porque eu falo sobre toda a minha história com a creche, que eu era defensora da creche e eu achava que o bebê ele precisava da creche para desenvolver e eu não tinha informação que não era bem assim. Uma coisa é o bebê precisar da creche porque a mãe, né, precisa por falta de rede. Isso é uma situação que eu sei que é a realidade de muitas. Infelizmente, é a realidade de muitas, porque no nosso país a gente tem uma licença tão curta, né, uma licença maternidade tão curta. Mas eu era a pessoa que, mesmo se eu pudesse contar com a ajuda de alguém, ou se eu pudesse cuidar da bebê em casa, eu não faria, eu colocaria na creche. Então eu conto sobre tudo isso, eu conto sobre como é que eu mudei essa minha percepção, né? Eu fui juntando informações, fiz cursos, fiz mentorias, li muitos livros a respeito e eu fui juntando todas essas informações e mudei o meu pensamento, né? Criei um pensamento crítico e mudei a minha crença, né? Eu destruí a minha crença, porque eu fui uma criança de creche, então eu tinha essa crença, né? A Olga como é que era o meu rótulo? Até esqueci. Um trabalho de ressignificar isso, até esqueci qual era o meu rótulo, mas era alguma coisa assim de independente. Meu rótulo a Olga era independente, era uma criança independente, então eu achava que isso era uma coisa positiva, enfim. E aí eu conto um pouco sobre isso, como fazer nas creches, né? O que você pode fazer para, nesse contexto da creche, você ajudar o cuidador que vai estar lá com o seu bebê. E aí, indo para deixa eu só olhar aqui a Cam me mandou assim, antes da gente ir para a parte prática, né, do que fazer efetivamente prático, depois de toda essa reflexão que a gente tem que fazer, né, do cuidador, a Cam me botou assim: para voltar a trabalhar, escolhemos a escolinha, que a dona disse que posso ir amamentar quando eu quiser e meu chefe disse para eu ir também. É na esquina do meu trabalho. Olha, Cami, que bacana, isso é muito legal. Eu acho muito bacana quando eu recebo essas informações aqui, nesses relatos, porque eu vejo que cada vez mais as empresas, elas estão apoiando a amamentação, né? Isso é uma crescente. Eu vejo que os homens, inclusive, estão apoiando. Então, eu acho isso muito bacana. E eu acho que é uma tendência que cada vez mais a gente consiga mostrar a importância da saúde, né? Não só da mãe, mas do bebê, né? Em ser amamentado, e a saúde emocional dessa mãe também, em ter essa flexibilidade de poder sair para poder amamentar. Minha prima botou aqui, era mesmo. Minha prima é essa aqui, nasceu um amor, minha musa linda. E aí... Então, é uma mudança de cultura, né? A gente precisa mudar uma cabeça que a gente foi criado. Então, assim, tanto os nossos pais, né? Nossa mãe, nossa sogra, nosso marido, todos eles têm que passar por uma mudança de cultura. E a gente também, isso é uma coisa que a gente faz diariamente. Então, assim, indo agora um pouquinho, né? Vamos finalizar essa parte das reflexões, que é bacana a gente ter esse olhar também para a pessoa que vai estar ali cuidando do nosso bebê, que é uma pessoa que tem as crenças dela, é uma pessoa que tem os medos dela. Então imagina, se você está com medo de sair, imagina aquela pessoa que está lá cuidando de um bebezinho, né? Então também tem os medos dela. Então é bacana a gente refletir um pouco também sobre o outro, né? O lugar do outro. É lógico que a gente está desesperada, a gente não sabe o que vai fazer com aquele bebê, a gente acha que o bebê vai se esgoelar até dormir, a gente imagina uma série de coisas, né? Mas no fim tudo se encaminha. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte prática, né? O que a gente pode fazer assim efetivamente para que tudo flua da melhor maneira possível e que esse bebê ele não sofra com essa separação, né? Que ele esteja num ambiente acolhedor. A Cami colocou assim, sim, e meus chefes todos homens. Ah, Cami, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu falo assim, gente, eu acho o máximo quando eu vejo mulheres apoiando mulheres, mas a minha realidade, aonde eu trabalho, não é assim que funciona. A dona da empresa que eu trabalho é uma mulher e ela não tem esse olhar para a amamentação, assim, tipo, zero. As pessoas que apoiam lá são homens. Eu fico, gente, que inversão, né, de valores. Mas, enfim, bom que os homens estão tendo essa expansão, né, de pensamento e estão apoiando a gente nessa escolha de continuar a amamentação. Bom, a gente sabe aqui que no Brasil a nossa licença maternidade para quem é CLT, ela é de 120 dias, né? Isso corresponde a 4 meses.
E algumas mulheres conseguem emendar as férias, que em torno de um mês, conseguem emendar essas férias, então fico 5 meses com o bebê, foi o meu caso, mas tem outras mulheres que não. E agora então com essa nova lei do e-social, que não dá para emendar e coisa e tal, você tem que voltar um dia e fazer exame, enfim, uma série de complicações agora. É bom você checar com o seu RH como é que está funcionando aí na tua empresa, no local onde você trabalha. Então a gente sabe que esse é o período, né, da licença maternidade aqui no Brasil, e que o recomendado tanto pelo Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, eles recomendam 6 meses de aleitamento exclusivo. O que é isso? É você oferecer apenas o leite materno para o bebê, sem entrar com água, chá, fórmula, frutinha, nada. É apenas o leite materno. Isso tem um motivo, tá, gente? Isso não é um número cabalístico que eles inventaram, não. Tem um motivo de ser 6 meses. Tanto pela parte imunológica do bebê, para ele poder estar exposto, né, a outras coisas, assim, pode ser que aquele alimento esteja contaminado com algum fungo, alguma bactéria. Então, o bebê ele precisa estar com a defesa dele minimamente pronta para poder atuar. E também o sistema gastrointestinal, ele precisa estar com a flora, né, com os bichinhos que moram lá no estômago, no intestino, precisam estar desenvolvidos suficientemente para conseguir digerir aquele alimento que o bebê está comendo. Então isso tem um motivo para ser, né? Não é porque 6 meses bonitinho, senta, não é só isso. E aí tem os sinais de prontidão também, que é bacana quando você vai iniciar a introdução, não esperar só o marco dos 6 meses, mas aí o pessoal da nutrição fala mais a fundo. Se vocês ainda não leram sobre isso, dá uma olhadinha no perfil do A Nutri Virou Mãe, a Marília. Ela fala bastante sobre isso. Tem outros perfis maravilhosos aqui. Eu tenho um destaque aqui de introdução alimentar. O nome dele é IA. Então dá uma olhada lá, que também tem uma lista de vários perfis bacanas para vocês seguirem de nutrição. Mas enfim, quando a gente olha para esse cenário, né, então quer dizer que a mulher ela fica de 4 a 5 meses podendo ficar com esse bebê, porém o recomendado é que ela amamente 6 meses, então ela fica de 1 a 2 meses ali no limbo, né? O que fazer com esse bebê? Então, como é que eu vou alimentar esse bebê? E aí, o que eu faço? Eu antecipo a introdução alimentar? Eu dou fórmula? Eu tiro leite? Mas eu vou ter leite? Então, é uma série de questionamentos, é uma série de dúvidas que vão pairar aí na tua cabeça, como pairou aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro criar a nossa rede de apoio, né? Empoderar essa nossa rede de apoio e, em especial, o cuidador que vai ficar com esse bebê. Então, se você já viu lá no feed, eu tenho um esqueminha, né? Onde eu falo mais ou menos assim as datas, né? Que eu recomendo. Então, assim, ao redor dos 3 meses, defina o que você vai fazer com o bebê, 3 meses antes, né? De voltar a trabalhar. O que você vai fazer com o bebê? Você vai sair do trabalho, do seu marido, você vai deixar com a sua mãe, com a sua sogra, com uma babá, com uma amiga, você vai botar na creche, o que você vai fazer? Então você precisa já ir pensando nisso. E aí quando a gente olha, não, beleza, eu vou deixar então com um cuidador, né, vou realmente voltar a trabalhar, e aí o que eu vou fazer? Como é que esse cuidador ele vai se sentir confortável de cuidar desse bebê? E aí é que começa todo o caos, né? Especialmente se você optar por manter o aleitamento, que foi o meu caso aqui. Eu mantive o aleitamento exclusivo até os 6 meses da Olivia. Então, meu marido oferecia o meu leite, né, ordenhado, extraído, que eu fazia toda a rotina de ordenha, que eu falo muito aqui. E ele oferecia durante as 12 horas que eu passava fora. Então, eu amamentava minha filha antes de sair, ela ainda meio dormindo, assim, ela ainda dormia um pouco mais. Ela era, assim, eu não chegava a acordar ela. E chegava por volta das 6, 7 horas da noite. Então, como é que esse cuidador, ele vai... Assim, e é aquilo que eu falei no início, tá? Esse cuidador que foi criado para soltar pipa. Ele foi criado para brincar de esportes competitivos. Ele não foi criado nesse contexto de cuidar de um bebê. Então, como é que esse cuidador ele vai se sentir confortável de fazer isso? A mesma coisa as avós. Como é que as avós vão ficar confortáveis de seguir uma linha que é diferente do que elas têm, né, como crença, elas têm como correto, né? Porque não existe correto, cada família faz o que prefere. Mas, assim, é difícil para eles, né? Não é uma coisa fácil. Então, o que eu sempre falo? Sempre. Primeira coisa para você conseguir deixar esse cuidador relaxado é informação. Por quê? Vai passar uma série de coisas na cabeça dele. Tipo, o bebê vai engasgar. Mas o bebê só vai chorar e ele vai querer você.
Ai, mas o bebê ele vai querer sugar, e agora o que eu vou fazer? Porque eu não vou dar chupeta, o que eu vou fazer com esse bebê? Então, todos esses questionamentos a gente consegue sanar quando a gente tem informação. Então, esse marido, né, essa avó, esse cuidador ler sobre o desenvolvimento infantil ajuda muito ele entender o porquê que o neném chora, né? A gente também não é criado para saber lidar com o choro do bebê. A gente entra, a mãe principalmente, né? A gente entra em desequilíbrio emocional, assim, a gente surta, a gente não consegue ter um relacionamento positivo com o choro do bebê, porque a gente não foi criado assim, a gente foi criado para calar os bebês. Então, quando a gente entende que o bebê ele chora porque ele está querendo comunicar algo, fica muito mais leve a relação, porque você começa a tentar se conectar com aquele choro. Então, aquele bebê ele está chorando por quê? Ele está com fome? Será que ele está com sede? Será que é fralda? E aí, com o tempo, vocês vão observando que, assim como você, mãe, consegue identificar isso, o cuidador também vai conseguir. E isso é uma questão de conexão. Então, qual é a primeira coisa que eu falo quando as pessoas vêm me procurar, né, desesperadas com esse medo, assim, do cuidador? A primeira coisa é tempo. Você precisa dedicar tempo para deixar esse bebê se adaptar a esse cuidador. E o cuidador também. Assim, o pai, ou a sogra, ou a tia da creche precisa de um tempo para entender que aquele bebê está chorando, mas na verdade ele está chorando porque ele quer colo. Ou na verdade ele está chorando porque ele quer que troque a fralda dele. Ou na verdade ele está chorando porque ele está incomodado com a roupa. Então isso é tempo, isso leva tempo. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, porque a gente precisa, são relações, né? São relações humanas. Então assim, a gente precisa de um tempo para que essa relação se estabeleça. Então a melhor coisa que você pode fazer para conseguir ajudar esse cuidador, esse bebê, é dar tempo de qualidade para eles se conhecerem. E como é que a gente faz isso? Delegando esse cuidado. Eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, especialmente com um bebezinho tão pequeno. Conforme eles vão crescendo, a gente vai se desapegando um pouquinho mais, né? Hoje eu já consigo fazer coisas assim que no início eu nem imaginava, sabe? Eu nem imaginava. E aí, dentro dessa questão do tempo, você vai vendo que você consegue deixar cada um fazer um pouquinho alguma coisa, eles vão criando ali uma conexão. Isso é importante para o bebê também sentir segurança, né? Porque a figura de apego principal do bebê costuma ser a mãe. Mas na ausência da mãe, essa figura de apego ela é transferida para alguém temporariamente. Então pode ser a babá, pode ser o pai, pode ser a pessoa que vai estar ali emocionalmente disponível para cuidar daquele bebê, né? Então você precisa deixar que eles construam também a relação deles. Eu sei que isso é difícil, mas isso é um processo. Você não vai sair um dia de casa e ficar 2 horas fora. Você vai fazendo aos pouquinhos, né? É importante que essa pessoa tenha tempo de se inserir na sua rotina. Então, trazê-la para dentro da sua casa, ver como é que você cuida do bebê. Com o tempo você vai para outro cômodo e essa pessoa fica com o bebê, né? No contexto das pessoas que ficam em casa. No contexto das pessoas que precisam levar o bebê para creche, você pode negociar uma adaptação na creche estendida. Eu sei que tem creches que fazem adaptação em 5 dias, né, uma semana. Mas quando a gente pensa no lado emocional do bebê, isso pode ser um pouquinho difícil do bebê se adaptar. Então, quanto antes você conseguir antecipar essa adaptação, melhor, porque esse bebê ele vai ter um tempo maior de se adaptar a esse novo cuidador. E aí, no contexto da sua casa, vai ser melhor ainda, porque você vai estar ali naquele meio, você consegue fazer isso de uma forma muito mais gradual e isso também serve para você, para acalmar o seu coração. Você consegue ver que aquela outra pessoa consegue cuidar do seu bebê também. E aí isso vai te deixando mais calma e mais segura. E esse é o segundo ponto que eu queria falar, né? Então o primeiro é dar tempo para essas pessoas se conectarem, né? O bebê e o cuidador. A segunda coisa é controla suas expectativas. Por quê? A gente fica num nível de estresse, assim, eu falo que a volta da maternidade, da licença maternidade tão precocemente, ela é cruel. E ela é cruel em diversos aspectos, diversos fatores, mas um deles que eu vou citar aqui é a preocupação da mulher em estar fazendo mal ao bebê. Então, quando a gente vai voltar a trabalhar, fica passando na nossa cabeça, né? Assim, como se fosse letrinhas piscantes assim na nossa testa. Fica assim, esse bebê ele vai passar fome, esse bebê ele vai passar sede, esse bebê vai chorar e não vai conseguir dormir. Então, essas coisas vão passando o tempo inteiro na nossa cabeça. E aí, o que a gente faz? A gente fica ansiosa e a gente começa a cobrar esse cuidador. Então, acaba gerando um conflito ali, né? Um estresse, e o bebê sente isso também, né? O que
tá muito tempo em casa, a gente ainda tá num estado fusional, de relação com esse bebê, então o bebê ele reflete as nossas emoções também. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Não. Então, a Cami botou assim: meu esposo está assistindo comigo, perguntou qual a temperatura ideal para oferecer o leite materno. Vou falar já sobre essa temperatura. Que bacana que ele está aqui assistindo com você. Isso aí, é assim que a gente consegue ir mudando o conceito, né? E mudando as culturas e as crenças. A gente vai trazendo as pessoas para perto, vai disseminando informação, e é assim que a gente vai mudando o mundo. Bom, então a segunda coisa é isso, assim, é controlar a sua expectativa, entender que é um processo, entender que esse cuidador ele precisa de um tempo também para se adaptar à rotina do bebê. Esse bebê ele precisa de um tempo também para entender esse cuidador, se adaptar e confiar nesse cuidador, criar um relacionamento também com esse cuidador. Então também entenda isso, sabe? Não tem aquela expectativa de que na primeira semana o bebê já vai ficar super confortável com o cuidador, porque nem sempre é assim. Isso depende do bebê. Tem bebês que no primeiro dia já estão aí super à vontade com o cuidador. Tem bebês que não, porque é igual adulto, gente, né? É igual gente, é ótimo, gente. É igual adulto. A gente acaba conseguindo conviver melhor com certas pessoas. Tem outras que não, tem outras que a gente leva um tempo maior para se adaptar, né, com aquela pessoa ali. De forma geral, cada pessoa vai lidar com isso de uma forma, né? Lidar com essa rotina de uma forma. Você está no teu trabalho, aí de repente chega uma pessoa nova para trabalhar com você. Dependendo dessa pessoa, você pode se adaptar mais rápido. Dependendo, se for uma pessoa que não bate um pouco com você, você vai ter mais dificuldade de se adaptar com essa pessoa. Mas uma hora você se adapta, né? Ou não, então é importante também que você fique alerta a isso. Né? Se for um caso de escolinha, se for um caso de babá, que você fique alerta também a isso. E é bacana você ir alinhando as suas expectativas, né? Entender que é um processo e que esse bebê vai ter um tempo ainda para se adaptar a essa criação. Então essa é a parte 2. A parte 3 é a parte mais técnica mesmo, né, disso, que é justamente isso, como oferecer, como não oferecer. A primeira coisa que eu queria falar aqui são os três utensílios que a gente mais utiliza para ofertar o leite materno, né? Então, entrando nesse contexto da amamentação, né, e como eu falei lá no início, essa mulher ela fica entre 1 e 2 meses no limbo sem saber o que fazer com esse bebê, né? Então não é recomendado nem pelo Ministério da Saúde, nem pela Organização Mundial da Saúde, nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria que essa introdução alimentar ela seja antecipada. Isso não é recomendado. Eu sei que ainda tem alguns profissionais que ainda fazem essa recomendação, mas isso não é recomendado, né? Por uma série de problemas, inclusive o engasgo. A chance é maior do bebê engasgar nesse período. Então, ele precisa realmente dos sinais de prontidão, e que vem em torno dos 6 meses. Então, assim, quais são esses utensílios, né? A gente tem aquela crença, por isso que eu falei lá no início, da gente entender a crença, entender o conceito histórico, né? Onde é que a gente está hoje, né? Nesse mundo aí da amamentação. A gente tem a crença de que o bebê, ele está diretamente relacionado à mamadeira. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, assim, como é que eu vou dar o leite para o bebê? Vem na cabeça, assim, na hora, você nem pensa em alguma coisa, na sua cabeça já forma a imagem de uma mamadeira. E isso é muito refletido nas mídias, assim, tenta digitar aí nas figurinhas aqui, nos GIFs aqui do Instagram, bota aí leite materno, amamentar, TT, comida, bebê, chuta assim umas palavras que tem a ver com esse universo do bebê para ver o que aparece. Aparece mamadeira. Você bota mamar, aparece mamadeira. Você bota TT, aparece mamadeira. Então, assim, tá muito difundido esse conceito de que o bebê, ele precisa de uma mamadeira. E, na verdade, ele não precisa, né? Então, essa é minha função aqui, inclusive, né? Mostrar para você que é possível amamentar esse bebê em aleitamento exclusivo até o 6º mês e que você não vai precisar de uma mamadeira. E aí, quais são os 3 utensílios que você pode optar, né? O copo aberto, no caso de pinga, aquele de shot menorzinho, ele é o melhor dos mundos, porque ele acopla bem na boquinha do bebê. Mas você pode também usar uma xícara, né, dessas de café, se você não tiver um copo de pinga. Você pode usar até o próprio copo de vidro da sua casa. O importante é tentar pegar o que tem a boca, né, menor possível para conseguir acoplar melhor no lábio do bebê. Você pode usar
uma colher dosadora. A colher dosadora, ela originalmente ela não é feita para isso, né? Ela é feita para administrar papinha nos bebês, né? E aí também mais um conceito antigo, quando a gente, né, liquidificava os alimentos para oferecer para o bebê. Hoje em dia isso também não é mais recomendado, mas isso também vocês encontram mais no perfil voltado para nutrição infantil. Aí que eu só estou dando uma pincelada. E aí, essa colher dosadora, o que ela é? Ela é uma colher que ela tem um recipiente para você poder armazenar o leite ali. Então, conforme o bebê ele vai tomando, né, ingerindo aquele leite que está ali na colher, você consegue ir apertando mais o recipiente e vai saindo mais leite. Então, essa é uma outra opção. E uma outra possível, né, é o copo 360. O que é isso? É um copo que ele não tem bico. Ele tem uma boca redonda, né, e o bebê em qualquer parte, né, desse 360, né, graus aqui da bola, da circunferência, ele pode encostar a boca e o leite vai na boquinha dele. E aí, assim, são dispositivos que vocês encontram, uns um pouco mais caros, outros um pouco mais baratos, e aí vai realmente da escolha da família. Existem outros dispositivos, Olga? Existem. Existem muitos dispositivos aí no mercado. Existe copo de bico rígido, copo de bico flexível, semiflexível, canudo. Existe uma série de coisas que vocês podem encontrar no mercado, porém esses três são os mais seguros e mais compatíveis com a amamentação. Então quer dizer o quê? Que eles possivelmente não vão causar nenhum dano na amamentação, né? Não vão causar uma confusão de bicos que pode vir a desencadear um desmame precoce, né? Lembrando que desmame precoce é todo bebê que para de mamar espontaneamente antes dos 2 anos, tá? Essa é a definição do desmame precoce. Então você vai escolher um desses dispositivos e aí é que está o pulo do gato. Escolha um dispositivo e siga com ele, não fique trocando. Esse foi o meu erro aqui, né? O nosso erro aqui. O que a gente fazia? A gente ofertava uma vez o leite em momentos errados, também eu vou falar sobre momentos daqui a pouquinho. A gente ofertava o leite e Olivia chorava demais, se debatia e a gente fazia o quê? Trocava o dispositivo. Então, durante uma semana, a Olivia provou todos os dispositivos que existem no mercado, com exceção da seringa. A seringa foi a única coisa que eu não tentei com ela, mas todas as outras eu tentei, todas mesmo, inclusive mamadeira. Não tenho nenhuma vergonha de vir aqui dizer isso, porque eu acho que é mais um ponto para mostrar para você que mesmo na mamadeira não deu certo, e ainda bem que não deu certo, tem um motivo de não ter dado certo, porque o movimento maxilar e da língua do bebê é totalmente diferente, então a Olivia, como mamava só no peito, teria dificuldade para pegar a mamadeira, e para mostrar para você que é um treino. Qualquer dispositivo, esse bebê vai precisar de um treino, ele vai precisar de um tempo para aprender a tomar o leite naquele dispositivo, né? Então essa é a primeira coisa, escolha esse dispositivo e siga com ele. E aí algumas pessoas perguntam assim: ai, mas como é que eu faço? Quanto tempo? Quando é que eu sei que eu vou, né, trocar o dispositivo? E assim, normalmente essa pergunta ela vem dos cuidadores, né? Os maridos, as sogras, elas ficam ansiosas e ficam achando que o bebê não tá aceitando. Às vezes vem uma mulher assim no meu direct e fala assim: ai, Olga, não tá dando certo com o copo aberto, eu não sei mais o que fazer. Aí eu vou perguntar: mas me conta, quantas vezes você já tentou? Como é que foi aí? Como é que foram as tentativas? Qual o momento do dia que foram feitas as tentativas? E aí, normalmente, essas mulheres respondem assim: a gente tentou 2 vezes só e não deu certo. Então, assim, gente, o bebê está aprendendo a tomar o leitinho do dispositivo. Não vai ser na segunda vez que ele vai conseguir tomar o copinho inteiro como se fosse um bebê de 2 anos. Não vai ser, isso é um processo, né? Então, assim, aqui, qual foi o nosso erro? Como a gente não insistiu em um dispositivo só, a Olivia não teve tempo de se adaptar a ele, de aprender a tomar nele. Cada dia, cada hora, a gente dava um dispositivo diferente para ela, no caos naquela loucura de achar que não ia dar certo, de achar que não ia ter como amamentar ela. Então, assim, faça isso, escolha um e siga. E o que eu recomendo? Quanto mais exposição esse bebê tiver ao dispositivo, mais rapidamente ele vai se adaptar, né? A mesma coisa de aprender a dirigir. Se você pega o carro uma vez no mês, você vai levar muito mais tempo para aprender a dirigir do que se você pegar o carro, né, todos os dias. Então é mais ou menos a mesma coisa. O bebê está desenvolvendo uma nova habilidade. Então o que você precisa ter em mente? Ofereça o máximo de vezes que for possível. Eu falo em 3 vezes. Eu acho que 3 vezes durante o dia é bem razoável. Você não fica tão estressada, né, em ter que fazer todo o preparo daquele aparato de coisas para oferecer.
O bebê também não fica estressado, não sente o seu estresse, então acho que é um bom número, cerca de 3 vezes por dia. E por quantos dias consecutivos? Eu falo entre 10 e 14 dias, né? Em torno de 2 semanas. Por quê? Porque se você faz o teste de um dispositivo em 3 dias e não dá certo, e você troca, você vai cair na mesma coisa que eu fiz aqui. Então esse bebê ele não vai ter tempo de se adaptar a esse dispositivo. Então acho que é um tempo razoável, é isso que eu falo aqui no conteúdo, é isso que eu recomendo no e-book. Então eu sempre falo nesse período. E aí, o que o cuidador ele pode fazer? E é importantíssimo que o cuidador entenda isso. Existem momentos que o bebê ele não vai querer mamar. Por quê? Porque ele não entende muito bem que daquela... Eu tô com 20% de bateria, espero que dê. Dá porque a gente só tem 15 minutos. Meu Deus, tô falando muito hoje. Achei que tava falando há 20 minutos só, mas já são 10 e 5. Mas vai dar tempo. Então o que o cuidador tem que entender? E isso é muito importante ele entender. Que o bebê, ele tá aprendendo alguma coisa, tá? Então vamos lá fazer uma analogia. Vamos supor que você não saiba comer comida japonesa, tá? Você precisa aprender. E aí você vai pegar aqueles 2 pauzinhos, né, que a gente chama de hashi, e você vai para um restaurante japonês. Na primeira vez você vai conseguir comer com aquele hashi sem o elástico, tá? O hashi solto, você vai conseguir comer? Não, você vai ficar lá todo enrolado, não vai conseguir pegar o hashi, vai ficar difícil, vai ser ruim pra você, vai ser uma experiência ruim. E aí se todo dia resolverem te levar nesse restaurante na hora do almoço, na hora que você tá com fome, você vai querer aprender a comer comida japonesa? Não, você vai pedir logo um garfo, porque é com o garfo que você vai conseguir comer. E é a mesma coisa o bebê. Na hora que ele tá com fome, gente, ele não vai querer aprender a tomar o leite em outro dispositivo. Ele quer o peito dele, que é o que ele tá acostumado desde que ele nasceu. Faz sentido isso pra vocês? Quando a gente faz essa analogia, eu gosto de fazer essa analogia com a comida japonesa, porque eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz muito sentido, né? Outra coisa, quando você tá com sono, vamos colocar essa situação. Você tá com sono, você chega na sua casa, você abre sua geladeira, aí você olha lá, tem uma comida que você conhece, né, que você sempre faz, sei lá, o estrogonofe. E do lado tem um empadão de damasco com frutas silvestres. O que você vai escolher? E você está morrendo de sono, você trabalhou o dia inteiro, você quer jantar, tomar um banho e dormir. Qual das comidas você vai escolher? Você vai escolher o estrogonofe. Óbvio que você vai escolher o estrogonofe, porque você conhece o sabor daquilo, você sabe que aquilo é gostoso, você está querendo comer logo, comer com pressa para você voltar a dormir. Então, é a mesma coisa do bebê. Se você vai tentar oferecer o leite no copinho para um bebê, e se o bebê está com sono, você acha que esse bebê vai querer aprender? Não vai, porque ele está com sono, ele quer dormir, então ele quer o peito dele, né? Então, assim, faz sentido, né? Faz todo sentido. Então, o que o cuidador ele precisa ter em mente? A conexão com esse bebê vai ajudar esse cuidador a entender se ele está com sono, se ele está com fome e se antecipar. Então, antes do cuidador observar que esse bebê está com sono, com fome, que vai ficar irritado já já, esse cuidador vai ofertar o leite. Então, esse é o pulo do gato. E foi isso que a gente teve dificuldade aqui em casa, porque ninguém falou isso pra gente. Eu achava que eu ia botar o leite lá na boca da Olivia e a Olivia ia tomar, porque ela tá com fome. E não é isso. E não é assim que funciona. Até porque quando o bebê vem até o colo, né, até o peito, muitas das vezes ela não vem para efetivamente fazer uma sucção nutritiva. Né? Nem sempre ela está transferindo leite. Então, às vezes, ela só está realmente sugando, né? Que é o que a gente chama de sucção não nutritiva. E ela só quer realmente um aconchego, um acalento. E aí, nesse momento, as pessoas me perguntam assim: ah, mas o meu filho não vai dormir, ele só dorme no peito. A minha filha só dorme no peito até hoje. E como é que ela dorme? Você está em casa? Ela dorme. Por quê? Porque eles acham um jeito de dormir com o cuidador. E isso é real, eu não acreditava, tá? Pra mim era lenda, mas é real. A Olivia e o cuidador, né, o pai dela, desenvolveram um jeito de dormir. Então esse cuidador ele vai desenvolver, ele vai se conectar com esse bebê. E ele vai ver que se ele quicar com esse bebê 2 vezes para trás, 2 vezes para frente, 2 para trás, esse bebê vai pegar no sono. Ou se ele cantar uma musiquinha, esse bebê vai pegar no sono. Então, por isso que é importante você introduzir o cuidado dessa pessoa, né, que vai ficar ali cuidando do bebê, com um tempo antes de você voltar, né? E não falar pra pessoa: olha, vem aqui no dia que eu vou voltar a trabalhar e fica aqui 12 horas com o bebê. Imagina, o bebê nem conhece a pessoa, né? E o cuidador também não tem aquela conexão com o bebê. Então, isso é muito importante quando a gente consegue deixar esse tempo eles se conectarem e o cuidador entender as demandas do bebê. Então isso é um processo,
No primeiro dia ele pode ficar meio em dúvida, no segundo dia ele já vai, eu acho que isso é fome. E aí eles vão achando o caminho deles. Pode parecer que não vão achar, mas eles vão achar, acredita que vão achar. E aí a gente vai para aquele passo 2, né? Cuidado com suas expectativas. Então, assim, vá devagar também com o cuidador, né? Dê tempo para eles se adaptarem também. Não fique repetindo aquela frase, não vai dar certo. Eu fiz isso aqui, eu me arrependo muito. Porque eu ficava assim, nossa, o Renan não tem paciência de ficar com a Olivia. Não vai dar certo isso não vai dar certo. Eu surtava, eu ficava gritando aqui pelos corredores. Isso não vai dar certo. E o que eu vou fazer? E eu ficava em pânico aqui, porque a gente não tinha escolha. Então, assim, não seja essa pessoa. Dê tempo ao tempo, espere que eles vão se adaptar. Aqui eles se adaptaram. E foi, assim, de vento em polpa. E foi tudo bem. E é realmente isso, é criar essa conexão. E aí quando a gente entra de fato na oferta do leite, o que esse cuidador ele precisa aprender, né? Ele precisa, respondendo a pergunta da Cami, qual é a temperatura do leite? O que a gente precisa entender? Como que a gente vai otimizar o estoque de leite? De preferência descongelando esse leite dentro da geladeira. E aí o cuidador ele só vai transferir da geladeira para o recipiente que vai ser ofertado para o bebê só a quantidade que ele quer testar. E aí vai mais uma coisa que eu sempre falo aqui. Antecipe os treinos de oferta. Então, assim, se você iniciou seu estoque com 15 dias, né, antes de volta ao trabalho, que é o que eu recomendo aqui, que é o Ministério da Saúde fala também, antecipe, não faça o início dos treinos de oferta e nem as suas extrações, né, nem iniciar a sua rotina de ordenha só com 15 dias. Faça isso antes, confere o post que eu tenho aqui falando sobre as datas direitinho que eu recomendo. Por quê? Porque você vai ver que aquele cálculo que os pediatras fazem nem sempre bate. Tem cálculos aí que dizem que, eu não lembro direito, tá, mas eu vou chutar aqui. Por exemplo, um bebê de 6 quilos, ele tem que tomar por vez 120 ml. E aí você começa a ver que não tem essa quantidade enorme de leite estocado para que dê conta dessas vezes todas por dia. E você começa a olhar que esse bebê não toma 120 ml. Você começa a entrar numa neura. Achar que o bebê não vai engordar, achar que seu leite não vai ser suficiente, achar que seu leite é fraco. E isso vira uma bola de neve, né? Então, seu leite não é fraco, você produz o suficiente para ele. A questão é que cada bebê é único. Nem toda pessoa que pesa 60 quilos come 400 gramas de comida na hora do almoço. Tem pessoas de 60 quilos que comem 1 quilo. Tipo, eu sou essa pessoa. Eu como 1 quilo de comida no restaurante. Tem outras que não. Tem pessoas de 60 quilos que comem um tiquinho de nada e já estão satisfeitas. Então, assim, o estômago do seu filho é a mesma coisa. Tem essa média que é para te orientar, mas eu sempre falo, inicie os treinos antes. Por quê? Com o tempo você vai ver, e outra coisa importante, se for possível, que esse treino seja feito pelo cuidador. Mas o meu marido trabalha, ele só chega em casa à noite. Então deixa que uma das ofertas à noite seja feita por ele, porque você vai conseguir criar essa conexão, né? E essa pessoa também vai se sentir mais confortável quando realmente o dia D chegar e ele tiver que cuidar desse bebê. E aí, quando você faz isso, né? Você deixa esse leite descongelando na geladeira, você só transfere para aquecer o que vai ser utilizado. A gente sempre recomenda aquecer em banho-maria, né? Então você vai botar água numa panela antes do fogo, antes da água começar a ferver efetivamente. Não deixe a água ferver, tá? Apaga o fogo antes disso. Você vai colocar o recipiente fechado dentro dessa água e fazer movimentos bem leves, tá, gente? Circulares, assim, bem devagarinho. A última vez que eu falei isso aqui, uma seguidora me mandou mensagem: meu Deus, eu tava fazendo tudo errado, eu tava sacudindo assim, igual xarope. Eu falei: não precisa fazer isso. É bem devagarinho, só para incorporar o leite mesmo. Então ele vai ficar todo homogêneo. E aí, qual é a temperatura? Como é que eu sei que a temperatura tá bacana? Tem duas maneiras. Ou você pode adquirir um termômetro culinário, né? Então tem que fazer toda a higiene desse termômetro e você vai olhar a temperatura. O ideal é que esteja na temperatura corporal, né? Que é a temperatura que sai do peito da mãe, que é 36,5, ao redor disso. Mas o que a maioria das pessoas fazem foi o que eu fiz aqui também. A gente testa. A gente pega esse leite e bota na parte interna aqui do punho, né? Que é a pele mais fininha. E se for possível também no lábio, é bom você colocar também no lábio. Aí como é que você vai fazer? Você vai pegar uma colher limpa, né, higienizada, colocar um pouquinho do leite, né, uma gotinha de leite, só para você ver se a temperatura tá boa antes de ofertar para o bebê. Isso é muito importante. Tem bebês que preferem até o leite um pouquinho mais gelado e aí você vai deixar menos tempo também em banho-maria.
mas é importante que esse leite ele nunca seja aquecido numa água que ferveu. Por quê? Se essa água ferveu, na hora que o leite, o recipiente ele entra dentro dessa água, você cozinha o leite e aí muda muito o sabor e os bebês eles não aceitam o leite. Então sempre tem esse cuidado de apagar o fogo antes de iniciar o banho-maria. E aí algumas pessoas me perguntam assim: ah, Olga, mas eu não tenho como fazer isso no fogão, não sei o que, blá, blá, blá. Pode ser no micro-ondas? De forma geral, gente, não é recomendado que se faça o aquecimento do leite materno no micro-ondas, tá? De uma forma geral. O que a gente pode fazer para facilitar? Até porque tem bebês que vão para a creche e às vezes a creche só tem o micro-ondas. Você pode levar uma caneca, por exemplo, pedir para botar um pouco de água, esquentar essa água no micro-ondas, lembrando que ela não pode ferver também, um tempo curto, um minuto já é o suficiente. Você tira essa água e dentro dessa caneca você coloca o recipiente fechado e faz a mesma coisa. Você vai homogeneizando o leite ali dentro devagarinho para amornar esse leite. Então também dá certo, também pode ser feito assim, tá? E aí na hora de realmente oferecer esse leite, então a gente já falou do momento, né, certo? Que é bom a gente ter esse cuidado de não oferecer com o bebê com fome nem com sono, por motivos óbvios, né? A gente também não gosta de nada diferente com fome ou com sono. E como é que a gente vai botar esse bebê pior que eu não trouxe nenhuma... Toda vez que eu venho fazer a live eu falo que eu vou trazer uma boneca, eu sempre esqueço. Deixa eu pegar aqui uma coisa... Assim, não é o ideal, mas dá pra gente fingir, tá? Então assim, o que você vai fazer com o seu bebê? Você evita botar o bebê deitado, né? Por quê? Porque aumenta a chance desse bebê engasgar. Então é sempre posição mais sentadinha possível. Normalmente o cuidador vai usar o braço, né, para apoiar o bebê, aqui assim, mais sentadinho possível. Evitar deixar o bebê deitadinho, deixa ele sentado. Ele tem que estar ativo e alerta, então se ele estiver sonado, né, ele não vai dar certo isso. Então deixa ele estar ativo, alerta. E aí começa a fazer a oferta. E o que é importante na oferta? É que você entenda que aquilo é um treino, né? Um processo. Se esse bebê já está treinado, ele já toma o leite já pelas semanas antes do retorno da mãe, melhor ainda. Mas mesmo assim pode ser que na hora ele fique mais agitado e que caia mais leite do que o habitual, do que o de costume. E aí vocês me mandam mensagem assim: ai, mas eu acho que ele está passando fome, porque ele só deixa o leite escorrer. Então não fique com essa preocupação, porque o bebê ele está ingerindo uma quantidade de leite. É lógico, se do copinho inteiro mais da metade cair no corpo do bebê, realmente ele não está ingerindo o que ele precisa. Mas assim, de uma forma geral, eles conseguem tomar bastante leite, mesmo que pareça que está fazendo aquela lambança, eles conseguem tomar o leite. E aí o que você precisa ter cuidado na hora de ofertar também? Algumas pessoas acham que o copo ou a colher, né, dosadora, precisa ficar prendendo a língua do bebê. E você que joga o leite lá para dentro, na verdade não é esse o movimento. Estamos vendo? Deu baixa conexão aqui. Poxa, que problema na internet. Coloca assim que você tá dando pra me ouvir, só pra gente... Tá dando pra ouvir? Tá? Então eu vou seguir. A gente tem mais uns minutinhos aí, eu vou conseguir finalizar o que eu queria falar pra vocês. Então ótimo. É que tá aparecendo aqui o sinal de baixa conexão. Bom, então esse bebê, na hora que ele estiver, né, bem ativo, né, alerta, vai ser posicionado da forma mais sentada possível e o cuidador ele vai posicionar tanto a colher quanto a borda do copo no lábio inferior e com a língua livre. Então o copo ele vai ficar assim, ó, na gengivinha do bebê, né, o bebê não vai ter dente, então vai ficar aqui na gengivinha e a língua do bebê fica solta. Por quê? É a língua do bebê que vai ser responsável pelo controle de entrada de leite dentro dessa boca. E aí que tá o grande mistério, né? Assim, a gente não tem a chance de confusão de fluxos aí, nesse caso, porque é o bebê que controla o fluxo que está entrando na boca dele. Então ele vai fazer um movimento que a gente chama de sorver, que é diferente do de sugar. Ele não vai sugar o leite, ele vai sorver o leite, que é justamente levar a língua até o copo, né, ou a colher dosadora, vai formar uma concha e ele vai trazer para dentro da boca. É como se fosse um gatinho bebendo água, é bem parecido com isso. Então o bebê ele vai fazer isso e é isso que garante que o bebê ele não vai engasgar, que o bebê ele não vai ter confusão de fluxos. Por quê? Porque na verdade é ele que está buscando o leite, né? É ele que está indo lá na colher, né, ou no copinho e está buscando leite. E o copo 360, Olga, como é que ele funciona? Aí depende da marca. De uma forma geral, o ideal para que não tenha confusão
de bicos, é que esse bebê ele não precise exercer tanta força na válvula, né, desse copo 360. Porque se ele começa a exercer muita válvula, ele começa a fazer aquele padrão mordedor. Então ele começa a morder aquele copo e aí ele começa a transferir esse padrão também para o peito da mãe. Ele começa a morder o peito. Então tem algumas marcas que são melhores do que outras. Eu também tenho isso aqui no Destaques, tá? O nome do Destaques é Dispositivos. Então tem uma lista lá de dispositivos 360 que são mais indicados. Tem alguns que infelizmente não são bacanas, a gente recebe muito, eu e as outras consultoras e pessoas que defendem a amamentação, a gente recebe muito relato de que mulheres estão sendo mordidas com esses copos, então tem que ter esse cuidado. E é o que eu falo sempre, gente, muitas vezes o mais simples é o melhor. Tem gente que me procura falando que, mas eu não tenho como comprar a bomba X, porque é muito caro. Eu falo, gente, você não precisa da bomba X. Né? Da mesma maneira que você não precisa desse copinho. Se você conseguir ter a paciência e o entendimento do processo de aprendizado do bebê, você consegue facilmente fazer com um copinho de vidro da sua casa. Só que você precisa primeiro se munir da informação, contar com a sua rede, contar com esse cuidador, para que você consiga percorrer essa jornada bem, porque senão você começa a ficar ansiosa e acha que não está dando certo, quando na verdade você só está com a expectativa alta demais. Porque o bebê, ele se adapta. Os bebês de UTI, gente, prematuros, eles são amamentados com copinho. Então é tudo questão de se adaptar à técnica mesmo. E aí, não pode usar conta-gota. A Maia perguntou. Conta-gota pode usar, não é que não pode, não é um dos mais recomendados, assim, porque você, a longo prazo, isso vai ficar complicado para você esterilizar, não dá para você esterilizar. A borrachinha do conta-gota é um reservatório muito potente para bactérias e vírus, então é difícil de você higienizar. Então, assim, não é muito indicado por isso, mas se você se adaptou a ele, é o que eu falo, assim, pega um, escolhe e vai. O ideal é um copo de vidro, de pinga, por quê? Porque esse copo de vidro ele pode ser esterilizado, é um copo que ele não pega cheiro, ele não pega gosto, então é muito melhor para você higienizar e ter a qualidade desse leite alta, né? Então, assim, tenta pensar também no futuro. O que é bacana do copo, que eu sempre falo? Gente, todos nós bebemos em copo, então em algum momento esse bebê ele vai ter que aprender, né, a usar o copo. Quanto antes você faz esse treino, melhor para esse bebê. Hoje, por exemplo, a minha filha ela tem 1 ano e 9 meses e desde os 12 meses ela usa copo de vidro, normal, ela sozinha. Ela pega o copo e bebe, normal. Então, assim, é bacana você ter essa visão também, né, de... Bom, em algum momento o bebê vai precisar do copo, então vamos tentar o copo agora? E aí você vai ver que daqui a pouco eu tenho mulheres assim que são já atendi, né, algumas mulheres aqui, que elas me mandam foto do bebê pequenininho segurando o copo sozinho. Você nem acredita que um bebê daquele tamanho tá segurando um copo e dá certo, sabe? É possível, dá uma olhada no destaque de depoimentos, tem lá algumas fotos. Bom, gente, é um assunto muito extenso quando a gente fala, né, de ajudar o cuidador. A gente tem diversos aspectos, né, não só práticos, como o que eu pincelei aqui, não só os emocionais, como eu tentei também introduzir aqui também para vocês, mas a gente tem o contexto social e cultural. Então, é um assunto muito amplo. Hoje eu quis trazer um resumo disso para que vocês fiquem mais seguras e mais tranquilas para voltar a trabalhar, entendendo também que é uma novidade para aquela pessoa que optou, né, por te ajudar e que tem a possibilidade de te ajudar. Então, bom, eu espero que vocês possam passar essa informação para frente, trazer essas pessoas também para se empoderar e mudar a perspectiva, mudar a cultura, porque é dessa forma que a gente consegue ir mudando os cenários. Então, assim, toda segunda-feira eu tô aqui com um tema diferente, sempre aceito propostas de vocês e sugestões de temas. Toda sexta-feira eu abro uma caixa de perguntas também focada aqui nessa live, que eu vou usando as perguntas que vocês fizeram aqui para montar o roteiro da live. Essa live ela depois sobe lá pro meu canal no YouTube, onde eu tenho outros vídeos e todas as lives estão lá. Se eu não me engano, essa aqui é a 13ª ou a 12ª, já me perdi. Mas toda segunda-feira eu tô aqui, faça chuva, faça sol, seja feriado, seja início de reclusão domiciliar por causa do coronavírus, eu tô sempre aqui.
Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar mensagem no direct. Meu direct está sempre aberto, também tiro todas as dúvidas por lá. E eu queria pedir para que você compartilhasse esse conteúdo, se você achou bacana, marca alguém para poder assistir. Se você achou algum post bacana, também marca as pessoas para poderem ler, que é assim que a gente vai contagiando outras pessoas, né? Disseminando informação. Obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que estiveram aqui. E um beijo grande, boa segunda-feira, boa semana para todo mundo. Beijão, até segunda que vem. Tchau, tchau.